Olá, eu fui convidada para estar aqui hoje dividindo algum assunto com vocês nesse momento que nós estamos vivendo. E eu escolhi falar de planejamento. Meu nome é Érica, eu sou casada, tenho 2 filhos, o Pedro e a Ana, sou engenheira química de formação, tenho pós em administração de empresas, especialização em projetos e estou vivendo a mesma pandemia que todo mundo. E eu pensei que nesse momento, o que eu poderia ter para dividir com vocês é talvez um pouco de conhecimento, experiência que a gente tem de ferramentas profissionais que possam ser utilizadas em casa, na nossa rotina do dia a dia. E por isso, o item planejamento. Nós estamos vivendo num cenário que tudo mudou de uma maneira inesperada, né? Quando a gente ouvia falar de isolamento social, de ficar em casa, esse tipo de coisa, a primeira coisa que vinha na cabeça de todo mundo era o que eu vou fazer se eu ficar em casa, né? Ociosidade, tempo, esse tipo de coisa. E na verdade o que a gente está vivendo, a gente está vendo aqui não é nada disso. Virou um acúmulo de tarefas, porque muita gente tem que dar conta do trabalho que já fazia, mais as rotinas da casa, rotina de escola das crianças, o trabalho da casa e manter a saúde, o equilíbrio e tudo mais. E virou uma loucura. Não é aquela coisa tranquila, lógico, não tranquilo pela situação, mas achando que a gente ia ficar em casa sem ter o que fazer. E aí você pensa, o que eu posso fazer para tentar melhorar essa rotina e não ficar tão maluca o tempo todo? Bom, é importante você ter um plano. Por quê? Planejamento acontece a curto, médio e longo prazo, né? E qual a vantagem de um plano, de um planejamento? Se você pensa nas coisas, se você imagina situações, imagina cenários, isso não é para te desesperar, para te provocar pânico, é o contrário. Quando você consegue imaginar situações, imaginar coisas que possam acontecer em alguns momentos, você consegue se planejar de uma maneira a se preparar para passar por aquilo, né? Então, no corre-corre do dia a dia, no momento que nós estamos passando, se você conseguir imaginar como fazer as coisas, como agir, o que fazer. Então, por exemplo, estamos em casa nesse momento, num isolamento social, todo mundo cansado já disso, provavelmente, mas é o melhor para esse momento? Pode ser que sim, pode ser que não, não temos todas as respostas. Mas e se isso se prolongar ainda mais? Se demorar mais um mês, 2 meses e eu tiver que permanecer em casa como eu estou hoje, como que vai ser? O que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou agir? Quais são meus planos? Se você pensar dessa maneira, se você se preparar para situações, elas acontecem de uma maneira mais branda. Elas vão acontecer, mas desde que você tenha pensado naquilo ou se preparado de alguma maneira, vai ser mais fácil, vai ser mais simples, tá? O planejamento te ajuda a controlar a ansiedade, a tomar decisões mais assertivas, quando você tem que tomar decisões rápidas. Se você já pensou naquilo, você consegue já tomar uma decisão mais assertiva e ter um certo controle da situação. Você se controla e consegue controlar um pouco o que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, como começar um planejamento? Como que eu posso iniciar tudo isso? Primeiro, você tem que ter uma meta e os seus objetivos. Qual a minha meta? O que eu estou buscando? O que eu quero com esse planejamento?
Então, por exemplo, se eu estou pensando em organizar o meu dia a dia, qual que é o meu objetivo? É ter minha casa em ordem? É ter um tempo maior para mim? É conseguir raciocinar com mais clareza? Qual que é o meu objetivo? O que eu estou buscando? Tá? Isso vai te fazer montar um plano de ações. E aí você tem que dividir em etapas. Mesmo que você tenha um objetivo gigantesco, então vamos pensar num plano de longo prazo, sei lá, se você falar que seu objetivo, meu objetivo é alcançar a paz mundial, é uma coisa grande, muito grande, né? É impossível? Não, não. Desde que você saiba como dividir esse plano. Então tem até uma brincadeirinha que eles falam: é possível comer um elefante? É, desde que você divida ele em pedacinhos pequenos e tenha tempo para fazer isso. Se você pensar dessa maneira, de certa forma tudo é possível, certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer é priorizar. O que vai ser prioridade no seu plano e como que você vai organizar isso? Para daí colocar ele em ação. Vamos pensar num plano de curto prazo, ok? Meu objetivo aqui hoje é a gente tentar organizar, por exemplo, a semana, as atividades semanais. Então, pensando dentro de uma semana, num plano semanal. Primeira coisa, as prioridades. Vamos priorizar. O que não pode faltar? O que não pode faltar na sua semana, no seu dia a dia? Lista essas tarefas. E daí você começa a dividir elas nos dias, tá? Primeiro, além de dividir, coloque prazos coerentes. Às vezes, quando a gente começa a listar as coisas, colocar assim no papel, dá a impressão que você está fazendo muito pouco num dia. Hoje eu vou fazer, vou limpar uma parte da casa. Mas eu vou fazer só isso. Não, calma. Você tem muitas outras coisas que você tem que fazer. Então, organize e coloque prazos coerentes. Se possível, até um pouquinho mais. Coloca um prazo, um tempo um pouco maior do que a duração normal daquela tarefa. Por quê? Porque imprevistos acontecem. A rotina sempre acontece alguma coisinha que não está no seu planejamento. E se você começa a atrasar, aquilo vai te estressar mais, né? Então, você ter prazos bons já é um bom começo. Outra coisa é alternar atividades agradáveis com atividades nem tão legais de fazer, né? Então, é difícil às vezes a gente pensar assim em tarefa do dia a dia, o que é menos desagradável de fazer, né? Então, se você tem que fazer a comida, lavar a louça, passar roupa, fazer limpeza, ajudar as crianças a fazerem lição de casa, tenta ver o que te desagrada mais, desagrada menos, porque, por exemplo, imagina, se você montar um dia inteiro de atividades que só te desagradam, você não vai ter ânimo nem para levantar de manhã, porque você já vai lembrar de tudo que tem que fazer, só coisa ruim, só coisa chata, e aquilo já vira um tormento e aí vem a procrastinação junto com isso. Então, assim, o que eu não gosto de fazer, eu vou empurrando para frente, levando, até que aquilo passe e eu não faço. E eu vou fazer outra coisa e aquilo fica de lado, né? Então, tenta alternar alguma coisa então, que te traga alguma satisfação. Então, por exemplo, você arrumar o seu quarto e ver o seu quarto arrumado, organizado, limpinho, às vezes usar uma essência, um aroma, um perfuminho que você gosta, que te deixa feliz, aquilo já te traz uma satisfação. E acaba ficando mais fácil fazer a próxima tarefa. Cada tarefa finalizada traz uma sensação de eu consegui, eu fiz mais uma, né? Eu ganhei essa. Então, tenta programar as coisas de uma maneira que você consiga ter essa sensação ao longo do dia. Uma outra dica é quando você tem que planejar tarefas maiores, então assim, separa o que é rotina.
o que que não tem como, você tem que fazer aquilo todo dia. Então, quando você cria uma rotina, eu vou primeiro lavar a louça, depois eu vou me preocupar com o almoço, depois eu vou me preocupar com a roupa, depois, entende? Quando você tem uma rotina e você obedece aquela ordem todos os dias, pode parecer maçante, mas aquilo te ajuda a ganhar tempo. Por quê? Porque você vai criando o hábito de fazer aquela atividade com aquela intensidade, com aquela frequência, que ela vai ficando cada vez mais fácil e você vai ganhando tempo com isso. Quando você precisa planejar atividades maiores, tarefas maiores, pense numa agenda de 3 dias. Se você nunca trabalhou com planejamento, se você nunca fez um planejamento de trabalho ou de atividades, trabalhe com uma agenda pequena no começo. Por quê? Porque é normal você não conhecer, às vezes, muito tempo que você precisa ou as dificuldades que você pode ter e as atividades vão ficando sem serem cumpridas. E aí você termina um dia e você conseguiu fazer metade do que você planejou. Não conseguiu terminar. Isso traz o quê? Frustração. E é uma coisa que a gente não precisa nesse momento, né? Já tem bastante dificuldade, já tem bastante problema, então fica mais frustrada com alguma coisa que você está tentando fazer, fica mais difícil ainda. Então, faça um planejamento mais leve, mais light. Faça o primeiro dia, faça o segundo dia, faça o terceiro. Por exemplo, você vai planejar segunda, terça e quarta, com tarefas grandes. Deixa a quinta e sexta livre. Por quê? O que você não conseguir realizar nesses dias, você ainda tem 2 dias livres na semana para realizar. E quando chegar no final da semana, dificilmente você não conseguiu fazer tudo ou a maior parte do que você se planejou. Viu que começou a se perder? Tá muito difícil? Vai no que é prioridade. Então, isso não pode ficar para trás. Essa outra atividade não tem problema que eu não fiz ela essa semana, ela pode ser feita na próxima. Então, organize a agenda dessa maneira que você consiga cumprir o que é essencial. Para as tarefas rotineiras da rotina, o que é interessante? Tentar ganhar tempo. Então, o que eu tenho que fazer todo dia? Eu tenho que lavar a louça todo dia? O que pode me ajudar a ganhar tempo em lavar a louça? Eu tenho uma lava-louça que pode me ajudar? Ótimo! Então, põe a louça na lava-louça, que não seja em todas as refeições, ou acumule um pouco a mais para lavar tudo de uma vez, não sei. Existem vários sites também que podem ajudar nessas coisas. Então, hoje tem os personal organizers, você pode ter algum de sua preferência, que você pode buscar algumas dicas, tem Lau Moura, Micaela Góes na TV, Flávia Ferrari. Tem várias, elas dão dicasinhas rápidas de como você preparar paninhos de limpeza rápida, soluçõezinhas que podem te ajudar. Se a sua dificuldade é fazer a comida, é montar um planejamento, existem também pessoas ajudando, sites na internet que fornecem cardápios online. E junto com o cardápio ele já te fornece a lista de compra que você precisa para aquela semana. Facilita, você não precisa ser um chefe, a não ser que isso te traga alegria, satisfação, você goste de cozinhar, então isso vai ser ótimo, porque vai ser uma válvula de escape, vai ser alguma coisa para você relaxar. Mas se isso não é o que você gosta de fazer, então tenta simplificar, não vai fazer milhões de pratos no almoço, depois mudar todo o cardápio para janta. Tenta fazer uma coisa e aproveitar para outra refeição, para ir simplificando. Compras do dia a dia. Temos diversos mercados agora que estão trabalhando online. Tem os shoppers que vão fazer compra para você no Now Supermercados, o site mesmo Shopper, Pão de Açúcar, Sonda, todos eles entregam em casa. Isso pode te ajudar a ganhar bastante tempo, até nesse período onde às vezes simplesmente sair fazer uma compra, você gasta muito mais tempo do que antes, né? Porque você tem que ir até o supermercado, voltar, trocar toda a roupa, tomar banho, lavar todas as coisas para entrar em casa, gasta um tempo que é uma loucura, né? Chega a ser um estresse o dia que você fala de compras, né?
Uma outra coisa, organizar as coisas por dias. Então, por exemplo, estamos falando de compras. O dia que você vai fazer compras ou receber as compras, tenta colocar isso em um dia da semana, dentro do possível, né? Porque daí você recebe tudo no mesmo dia, higieniza e já leva para dentro de casa. Se todo dia você tem que se preocupar em receber coisas, limpar, higienizar para depois entrar, acaba sendo também um desgaste a mais, tá? Então, são essas coisas, essas dicas que não sei se vocês já conheciam todas ou se pelo menos uma delas for útil para vocês, já valeu esse bate-papo. Uma outra coisa é pensar nos pontos positivos de tudo isso, né? É difícil, mas sempre tem coisas boas, sempre tem coisas que nós estamos aprendendo com toda essa situação, com certeza. Por exemplo, eu aprendi a fazer pão francês em casa, né? Foi muito legal e ficou bom, ficou muito gostoso. Foi uma dica de uma amiga da igreja. E com certeza todos nós aprendemos coisas diferentes, né? Coisas que, se você parar para pensar hoje, o que eu estou fazendo hoje que eu dificilmente vou deixar de fazer? Eu já ouvi pessoas falando, poxa, eu nunca mais vou entrar com o calçado que eu ando na rua dentro da minha casa. É uma coisa boa. Esses dias, mesmo reclamando de ter que limpar todas as compras, lavar tudo, eu simplesmente de higienizar as coisas com um pano, com sabão, quando eu olhei a cor da água no balde, eu fiquei assustada e eu fiquei pensando, poxa, eu sempre trouxe tudo isso do mercado e coloquei na prateleira dentro da minha casa. Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso de novo, né? A gente está tendo a oportunidade de ficar mais tempo com a família. Quando você está na correria do dia a dia, o que muita gente fala que gostaria de ter diferente? Eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Nós estamos tendo essa oportunidade, né? Então, vale a pena ver o lado bom de tudo isso. Isso ajuda também a gente a respirar. Estamos vivendo uma pandemia lá fora, uma doença, uma coisa que não se tem ainda muitas respostas? Sim. Mas se você pensasse, se alguém chegasse e te perguntasse, no meio de uma situação como essa, onde você gostaria de estar? Com quem? A maioria das pessoas diria, na minha casa, com a minha família. E é isso que está acontecendo. Deus está nos provendo uma situação, uma condição onde nós estamos, onde provavelmente nós escolheríamos estar nesse momento. E eu tenho certeza que quando a gente voltar a se encontrar, todo mundo vai ter um relato, uma mensagem para contar de um momento especial, de um momento onde se sentiu especialmente protegido por Deus. E Ele está fazendo isso a cada momento. Então, que Deus nos abençoe, continue guardando a todos. Desejo a todos uma excelente semana. Beijo grande e até breve. Tchau, tchau.